Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Helder. Deus abençoe a igreja. Uma boa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue sustentando estes jovens, esses irmãos, e abençoando todo o povo dele aqui na terra. Graças a Deus. Gostaria de cantar um corinho e logo após estaremos também orando. É o 416 em Mi. Com meus lábios e minha vida, e eu convido a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos e logo após falarmos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Com meus lábios e minha vida te louvo, Senhor, te louvo, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, bendito Senhor, porque tu tens sido precioso para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, bendito Senhor. Mais uma vez, com meus lábios, com meus lábios e minha vida te louvo, Senhor, te louvo, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, bendito Senhor. É verdade. Para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, bendito Senhor, te louvo, te louvo. Aleluia, com seus olhos fechados e juntos falaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai amado, nosso Deus de amor e bondade, mais uma vez nós nos aproximamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha, ó Pai, perdoar as nossas fraquezas, as nossas falhas, e venha, ó Deus, nos ajudar mais uma vez neste culto, nestes momentos que estaremos, ó Deus, louvando, te adorando, exaltando o teu nome. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar a louvar com o coração, com a nossa alma, pois nós desejamos não somente, ó Deus, cantar bonito, mas queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome. Queremos que estes louvores possam chegar diante da tua presença e que o Senhor possa, ó Deus, se agradar de nós, ó Pai. O Senhor possa agradar de cada um de nós aqui presente, daqueles que também participam através da internet, que eles também possam entoar louvores ao Teu nome. Pedimos que o Senhor venha também, ó Deus, preparar os nossos corações e preparar também o vaso que estará subindo a essa plataforma para trazer, ó Deus, o Teu recado. Que o Teu Espírito Santo possa usá-lo, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade e abençoar o Teu povo. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Às vezes nós pedimos algo, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que nós precisamos de imediato. Nos dê aquilo, que Deus, que nós necessitamos para este momento. Nos ajude, nos dê graça, nos dê força e continue sustentando. Guarda os que estão vindo para estar na tua casa e visite os lares onde, Deus, o teu povo estarão também participando deste culto.
Nós clamamos, ó Pai, e pedimos, sê conosco, pois nós nos rendemos e entregamos a Ti, ó Pai, as nossas vidas neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que vieram e estão conosco, participando deste culto, e também os que estão através da internet. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. É o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Paulo, irmã Weslene. Deus abençoe o irmão Bruno, a irmã Angélica, os nossos irmãos, a minha esposa, as crianças, o irmão Jânio, né? A família, todos. Deus abençoe o pastor João também, que veio ali de Indiara, também juntamente com o irmão Zé Carlos. Deus abençoe, eu creio que eles estão chegando. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus em sol, é o 444, nós estaremos cantando, louvando ao Senhor com este hino. Com glória coroai. Graças a Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroar, o escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar, ó perdoados cujo amor ao triunfante vai, ao triunfante vai, ó Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroa, com glória, com glória, 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 com glória coroar. Aleluia. Há um mistério na igreja, um silêncio de oração em dó, é o 410. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente este amor presente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto anjos passeando com sua espada de poder,
Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração, as nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui, sim, é verdade, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Torna tudo novo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Aleluia! Graças a Deus, e nós confiamos nele. Nós confiamos no Senhor Jesus Cristo e é por isso que nós estamos aqui hoje. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor João, chegou bem. Nós vamos cantar mais um hino, é o 403. Na sucata não, Senhor. Graças a Deus. Lança-me no fogo, talvez possa aproveitar em sol. Graças a Deus. Um ferreiro estava separando seus metais, jogava um pra lá, jogava outro pra cá. Um ferreiro estava separando seus metais, jogava um pra lá, jogava outro pra cá. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar. Num canto jogava o metal que não prestava, no outro jogava o metal que ia usar. Num canto jogava o metal que não prestava, no outro jogava o metal que ia usar. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar. O fogo purifica o metal da sua escória, assim o ferreiro pode dele trabalhar. O fogo purifica o metal da sua escória, assim o ferreiro pode nele trabalhar. É verdade. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar. Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor, lança-me no fogo, talvez possa aproveitar.
Graças a Deus. Que possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos cantando também mais um hino e após os diáconos estarão orando e estaremos ofertando ao Senhor. É o 395, já perto de chegar, estamos nós em Fá maior. Conhece, né? 395. Graças a Deus, é verdade. Já perto de chegar estamos nós, de subir para as alturas no céu. Sabemos que não nos deixará só, é verdade, nem perderá nenhum dos filhos. A vida ali no nosso lar não tem fim. Jesus tal galardão já nos deu. A morte ali nos salva de mim, mas Ele aleluia, bem longe estava triste, caído nas trevas do pecado e da dor. Mas foi quem me odiava vencido, é verdade, por quem se fez o meu Salvador, ainda ali no nosso lar não tem fim. Jesus tal galardão já nos deu. A morte já se apossava de mim, aleluia, mas Ele comprou-me quando morreu, é verdade, e agora sem temer, andando com os santos na luz, meu Rei nas nuvens breve há de vir, trocar por um troféu minha cruz, aleluia. A vida ali no nosso lar não tem fim. Jesus tal galardão já nos deu. A morte já se apossava de mas Ele comprou-me quando morri. A vida ali no nosso lar não tem fim. Jesus tal galardão já nos deu. A morte já se apossava de mim, mas Ele comprou-me quando morri. Graças a Deus, Ele pagou o preço por cada um de nós. Com seus olhos fechados, e nós vamos orar e após ofertar ao Senhor. Querido Deus, nosso bom Pai celestial, obrigado, Senhor, por estar uma vez mais na Tua casa.
que o Senhor nos deu esta oportunidade para te louvar e para te adorar aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar agradando do nosso louvor e da nossa adoração. Receba os nossos louvores, ó Pai. Que os nossos corações também possam estar prontos e preparados para ouvir a Tua palavra nesta noite. Abençoa Teus filhos que vieram aqui nesta noite. Pai, abençoa, Pai, Teu filho também que irá trazer a palavra, que irá pregar a Tua mensagem aqui, ó Pai, usando com a Tua unção e o Teu poder, ó Pai. Também abençoando a oferta, Teus filhos que estarão ofertando nesta noite, recompensando cada um deles, cada família, cada um deles seja abençoado aqui nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Estaremos cantando mais um hino e já estarei também passando, introduzindo o pastor João. É o 510 em Fá. Sim, vale a pena ser crente. É o 510 do nosso Inário Pequeno. Graças a Deus. Na vida dos salvos tem muitos problemas, porém as vitórias são muitas também. Transporta de gozo quem ama Jesus durante a jornada. É tão glorioso levar nossa cruz, é verdade. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem, zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. No mundo de trevas o crente padece, porém das promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre e eternamente. Com esta certeza, cantemos, irmãos, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem, zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. A segunda estrofe. No mundo de trevas o crente padece, porém das promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre e eternamente. Com esta certeza, cantemos, irmãos, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem, zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Graças a Deus. Vale a pena, irmãos? Amém? Vale a pena, porque o melhor ainda está por vir. Graças a Deus. Com seus olhos fechados, suas frontes curvadas. Somente crer, tudo é possível para aquele que crê. E nós estaremos recebendo o pastor João. Temos a honra de tê-lo conosco nesta noite. E que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos por esse momento, Deus,
estarmos diante da Tua presença. Pai, nós cremos que o Senhor está conosco, porque o Senhor disse em Sua palavra, Deus, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor disse, aí estou eu no meio de vós. Pai, a Tua presença é o mais importante para nós, em todos os momentos, Senhor. Aleluia, porque sem a Tua presença, Senhor, nada pode ser feito, nada pode acontecer, Pai. A Tua presença sempre trouxe alegria, a Tua presença sempre trouxe solução. E não é de menos hoje, aqui no Tabernáculo da Vida, Senhor, no setor Moinhos dos Ventos, neste 25 de dezembro, Senhor, quando é celebrado o nascimento do Senhor aqui. Ó Deus, o mundo celebra neste dia o Teu nascimento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor veio a esta dimensão. Nós sabemos, ó Deus, que essa data não confere com os escritos bíblicos, com a lei da natureza, na época em que o Senhor nasceu, Pai. Mas, meu Deus, de todas as formas, somos agradecidos pelo dia que o Senhor veio, nasceu em uma manjedoura, para vir e estar entre nós, para pagar o preço da minha e da nossa redenção. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e nos abençoa, concede a cada um de nós aquilo que nós necessitamos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, irmãs que deslocaram, hoje sendo um dia feriado nacional, né? Um dia comemorativo. Nós sabemos que muitos irmãos se reúnem, né? Famílias, mas reunir na casa do Senhor é muito bom, né? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que todas as coisas que fizermos, estando debaixo de oração e da direção de Deus, Deus honra, né? Mas estar na presença dEle é muito importante, né? Aleluia. Jesus sempre valorizou isso. Eu creio que Ele vai te honrar nesta noite, Ele vai nos honrar, né? Amém? Nós aprendemos que quando Lázaro morreu e que foi sepultado, depois de 4 dias que ele havia morrido, Jesus voltou ali em Betânia, né? Para fazer uma visita para Marta e Maria. E parece que quando ele chegou ali, parece que a visita seria somente para consolar Marta e Maria, né? Tudo indicava que até os próprios judeus que estavam ali, eles até entenderam, né? E Marta, eu creio que por sua vez, ela até ficou assim, sentida, né? Você pode perceber que houve um sentimento dela, da falta de Jesus ali naquele momento crítico, difícil que eles estavam passando. Quando ela veio cumprimentar, saudar o Senhor Jesus, ela chegou e até disse para ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aí você vê que há um sentimento de desconsolo, né? De desesperança. Ela jamais passava por sua mente, né? Ela não pensou que aquilo seria simplesmente
uma visita de consolo que Jesus daria para Marta e Maria. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, que Jesus Cristo, nosso Deus, a quem nós servimos, Ele supera todas as expectativas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz que Ele vai além daquilo, Ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai além das nossas expectativas, né? Aleluia! Então, irmãos, nós podemos ver que realmente, irmão Jane, estava um lar muito triste, né? Aquela família estava realmente muito triste. E principalmente, né? Porque Jesus não estava ali, ela sentiu a falta de Jesus, né? Agora, isso serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. Parar e pensar e analisar o quanto é importante manter a presença de Jesus com a gente, né? Como faz falta a presença de Jesus em nossos lares, em nossas casas, em nossas vidas. O quanto é importante, né, a presença de Jesus. Isso nós podemos ver naquelas palavras de Marta, né, naquele sentimento que ela teve. Mas Jesus Cristo, Ele chegou a dizer para ela, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja vivo ou ainda que esteja morto, viverá, né? Coisa maravilhosa, mesmo naquela situação, mas Jesus Cristo ainda tinha uma solução para aquele problema. Parece que as pessoas pensam que chega um momento que tudo acabou, que tudo desmoronou e as esperanças se vão. Mas se nós colocarmos Jesus Cristo em primeiro lugar, e se nós chamarmos Ele, se Ele for convidado para nos ajudar, irmãos, o quadro muda completamente, né? Aleluia, aleluia, e graças a Deus, irmãos, que Ele está conosco. Esta é a razão. O salmista chegou a dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Todo esse tempo de vida que nós temos que ser gratos a Ele, sermos agradecidos a Deus, porque, meu irmão, é Ele que tem nos dado o fôlego de vida para viver todo esse tempo, todos estes anos, né? Amém? Eu me lembro agora, Patrick, até eu disse aqui, num culto, não me lembro se foi na inauguração, eu creio que foi, nós estávamos falando naquele momento, o tema da nosso culto naquela noite era gratidão, você lembra? Era gratidão. E eu me lembrei de uma história que eu vi, né? Lá na Itália, um senhor de 93 anos, foi assim que surgiu a pandemia da Covid, e aquele senhor foi atingido fortemente por aquela pandemia, e ele teve que ser hospitalizado e teve que usar respirador artificial. Ele colocaram um respirador para ajudar na sua respiração. Então ele usou aquele aparelho, irmão Bruno, durante o dia. Ele teve um dia sendo ajudado, auxiliado por aquele aparelho, aparelho respirador. Então, quando ele melhorou, melhorou sua respiração, o pulmão dele reagiu e que ele melhorou, eles foram acertar
dia, o tempo que ele usou aquele aparelho respirador, e eles cobraram nele, a fatura veio de valor de 500 euros, eu creio que euros, se não me engano, e naquele momento que aí ele começou a chorar, irmão Paulo. Ele começou a chorar. Aí as enfermeiras, os médicos pensou que é por causa do valor que eles passaram para ele, né? Não, mas isso aí não é tão caro, é o valor que realmente, né, que ficaria. E ele chorando lá. Aí ele disse: não, eu não estou chorando. Não é por causa do valor que eu tenho que pagar, isso eu posso pagar, não tem problema nenhum. O meu arrependimento, meu sentimento é porque eu tenho 93 anos. Deus me deu a respiração para viver 93 anos e eu nunca parei para agradecer a Ele por todo esse tempo que Ele me deu ar e respiração para viver. E agora, um dia que Ele viveu com respiração artificial, Ele pôde ver o valor, o quanto é importante, né? O quanto Deus, o melhor que Deus fez, sustentou ele durante todos aqueles 93 anos. Então, irmãos, aquilo me tocou muito, né, no meu coração, para a gente ser mais agradecido, né? Sermos mais gratos a Deus, porque às vezes porque se for analisar, irmãos, há muito que reclamar, né? Há muito que reclamar. E o povo tem a tendência de reclamar. Tem sempre essa uma tendência. Mas que Deus nos ajude cada dia, né? Vamos superar essas adversidades da vida, todos os intempéries da vida. Se nós formos mais gratos a Deus, nós vamos passar por essas coisas sentindo menos o ataque dessas coisas que sobrevêm sobre nós. Amém? Porque Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, né? Não é verdade, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui a escritura que eu quero ler com os irmãos. Hoje, como eu disse, né? Hoje é 25 de dezembro, é comemorado o nascimento de Jesus. E se você olhar no livro de São Lucas, aqui no capítulo 1, você vai ver que ali fala sobre o nascimento de Jesus. Eu estava pensando, analisando, né, como foi a simplicidade que foi quando Jesus nasceu. A coisa foi tão simples, né, que parece que o povo nem notou, nem perceberam que Jesus, o Rei dos Reis, porque a notícia que chegou para os reis, os pastores lá no campo, foi que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Mas o povo ali de perto, que estavam ali, até quem sabe os próprios donos da estribaria, provavelmente não notaram, não perceberam nada, né? Não viram nada. E, no entanto, aqueles pastores que estavam longe, Mombrano escreve o roteiro, trajetória daqueles pastores. Ele disse que eles viajaram aproximadamente uns 2 anos, porque eles entenderam aquilo que ia acontecer bem antes, para chegar ali aonde estava Jesus. Isso me faz lembrar. E o irmão Branco faz, inclusive, uma observação sobre isso, né? Porque eles estavam, se você observar, irmão Patrick, eles estavam atentos aos sinais. Eles eram astrólogos, né? E eles então estavam observando, por isso que eles viram aquela estrela, notaram uma estrela diferenciada. Eles puderam ver o sinal, perceber o sinal. Então, a gente vê que, e o irmão Brana fala que Jesus virá, sempre veio, ele vem para aqueles que estão esperando por ele.
ele talvez não esteja tão preocupado, ou talvez não tenha que preocupar com aqueles que não estão esperando por ele. Até mesmo quando Jesus ressuscitou, você vê que o primeiro que ele procurou a ir de encontro, a encontrar, para os discípulos, foi aqueles que caminharam com ele, que comeram com ele, que conviveram com ele. Então eu creio que é muito importante, né, irmãos, isso, né, observar essas coisas aí, que o Senhor, Ele está presente a cada momento, né? Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada aqui, irmãos. Eu quero fiquem de pé, por gentileza. Eu tenho várias escrituras, mas eu já tinha aqui na minha mente, em São Marcos, no capítulo 9, há um assunto aqui, um acontecimento, e eu quero destacar com os irmãos o versículo. Vamos ler o versículo 23, versículo 24 e o 25, né? São Marcos, capítulo 9. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? Grande Deus Santo, tua palavra é tão rica, tão poderosa, Senhor, e nós pedimos que o Senhor vivifica ela para nós nesta noite, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Obrigado pela reverência. Eu me esqueci de dizer aos irmãos, nós viemos, eu, irmão Zé Carlos Batista, chegando aqui depois que entramos no anel viário ali, o carro deu um sinal e na verdade o carro dele esquentou. Ele colocou água lá no carro na saída e esqueceu de colocar a tampa e jogou a água fora, né? Ficou sem água e o carro aqueceu e ele ficou ali. Ele está logo aqui perto da praça ali do retorno do Mané ali. Então ele ficou ali esperando o carro esfriar para ver se consegue a funcionar ele, colocar água e funcionar. Senão nós vamos ter que, depois do culto agora, dar o socorro necessário ali para ele, né? Achei ruim, irmão Gênio foi lá nos buscar, né? Socorrer nós ali. A gente acha ruim ficar para trás, né? Ele ficou lá sozinho. Mas Jesus está com ele ali, né? Amém? Deus abençoe nosso irmão. Ele é muito dedicado, faz com muito prazer esse trabalho de auxiliar na obra do Senhor, né? Esse trabalho que ele sempre fez. Que Deus abençoe nosso irmão, que na medida do possível não seja tão grave, né? Mas Deus sabe melhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma mensagem, nós estamos finalizando já o mês, né? E tivemos durante o mês esta mensagem, Fale a esta montanha, eu creio que foi lido. Eu me lembro do irmão Martim fazer a leitura dela na escola domingo passado, eu creio que foi domingo passado, sim. Ele estudou, né, com a igreja ali no Moinho ou melhor, na Rua do Lazer, esta mensagem. E o pastor Wes tem citado vários parágrafos durante todo este mês,
Mas eu quero, irmãos, observar aqui algo que o irmão Brana disse, e para que possa nos ajudar nesta noite. Parágrafo 8 desta mensagem, o irmão Brana falou o seguinte: ele terminou de ler, a escritura que ele leu foi no capítulo de São Marcos, capítulo 11, versículo 20. Ele diz que pela manhã, ao passar, viram a figueira seca desde as raízes. Ele havia amaldiçoado aquela figueira. Então aqui no parágrafo 8 ele diz: que o Senhor acrescente sua bênção a este pequeno texto. A palavra de Deus é tão infalível que nem um jota ou tio pode falhar. E só numa escritura como esta poderíamos basear uma eternidade, sabendo que nunca falharia. Amém? Porque é uma parte de Deus. Isso é muito bom, né? Se nós olharmos para esse lado, se nós conseguirmos ver a palavra de Deus nessas condições, vai nos ajudar muito, né? Amém? Olha o que ele falou aqui, né? Porque é uma parte de Deus. Deus está em sua palavra. Observa como isso sempre acontece. Não importa quão estranho possa parecer. Todavia, no próprio tempo de Deus, Ele faz cada palavra testificar. Jesus disse, quando esteve aqui na terra: as escrituras não podem ser quebradas. Amém? Ele disse, né? As escrituras não podem ser quebradas. E ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Porque estava baseado nas escrituras. Por isso que ele disse aquela palavra, aquela frase, né? Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Porque estava baseado nas escrituras. Porque Davi, o profeta, havia dito: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele sabia que essa escritura dizia a respeito de si, ou seja, respeito a si. Pois a escritura era para o Messias, o santo. E ele conhecia sua posição e o seu lugar no reino, que ele era aquela pessoa. E assim sabendo que as escrituras não podiam ser quebradas, portanto, ele sabia que dentro de 72 horas, seu corpo teria que ressuscitar. Pois as escrituras não podiam ser quebradas. Amém? Ele falou isso baseado nas escrituras. Ele sabia que ele ia ser sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Porque ele tinha confiança no que a palavra dizia. Ele sendo Deus, o próprio Deus, confiava na palavra. Eu creio que nós, como súditos de Deus, deveríamos posicionar também assim, né, irmãos? Amém? E que isso nos ajude, porque se nós tomarmos esta posição, com certeza nós vamos ser mais bem-sucedidos na nossa vida, e nós vamos ser mais bem-aventurados. E vamos passar menos apertos. E vamos ser mais felizes, na verdade, meus irmãos.
porque sabendo a hora, o tempo em que nós estamos vivendo, nós sabemos que isso traz um certo pavor, traz um certo desconforto, e por que não dizer, muitas das vezes, impede a alegria do povo. Pense bem, irmãos, quando nós estávamos vivendo aqueles dias de pandemias, né? Tão terrível que você vê os jornais, tudo que você via era anúncio de morte, pessoas internadas, os hospitais tudo cheio, tiveram que criar hospitais provisórios, improvisar, né? Hospitais e tantas coisas, e você via que muitas das vezes pessoas morrendo por falta de recursos, porque não tinha onde colocar, não tinha mais respiradores, não tinha mais UTIs, as UTIs tudo lotada. Foi um verdadeiro desespero mesmo entre o povo. Mas a palavra de Deus, numa hora como essa, ela vem para nos dar conforto e deveria trazer segurança para nós. Amém? E esse é uma coisa muito importante na vida do cristão, de todos aqueles que confiam na palavra de Deus. Amém? E é o que o irmão Brana está dizendo aqui nesse parábola que nós estamos lendo, né? E ele usou essa expressão aqui, ele dizendo assim, ó: portanto, ele sabia que dentro de 72 horas, seu corpo teria que ressuscitar, pois as escrituras não podiam ser quebradas. Ele sabia que as escrituras iam cumprir. E sabendo que as escrituras iam cumprir, ele se agarrou àquilo. Ele agarrou-se no que a palavra dizia. É o que nós devemos fazer. Amém? Agora ele passa aqui para o 9. Ele diz: muitas pessoas se perguntam. Ele disse que os 3 dias e 3 noites, se você observar, diz, dentro de 3 dias e 3 noites, ele morreu na tarde de sexta-feira e se levantou no domingo de manhã, pois nenhuma célula daquele precioso corpo podia ser corrompida ou se corromper, porque a palavra de Deus disse que não se corromperia. Amém? E ela cumpriu, né, irmãos? Amém? Ela cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ela é a mesma que nós cremos, né? A mesma palavra que Jesus Cristo se assegurou nela, é a mesma palavra que eu e que você temos nesta noite. Aleluia! Agora, o que precisamos é nos assegurar também como Jesus se assegurou. Talvez a diferença seja na maneira de se posicionar em respeito à palavra, mas ela é a mesma. Amém? E ele sabia que antes que a corrupção se instalasse, ele seria levado da terra. Isso é, colocar confiança no que a palavra disse. Amém, irmãos? Graças a Deus. E eu creio que é isso que tem acontecido com a noiva do Senhor Jesus Cristo. É isso que está acontecendo com os eleitos de Deus. Eles estão, tudo o que está acontecendo, a maneira em que a noiva do Senhor Jesus Cristo está vivendo nesses dias, que muitas das vezes, irmãos, há uma diferença, né? Você nota uma diferença, é notório uma diferença na vida
deste povo, das irmãs, por exemplo, né? O porte, a maneira de se portarem, tudo, né? Há uma diferença muito grande. Por que que isso está acontecendo? Porque essas pessoas, elas colocaram crédito, elas creram na palavra, elas querem fazer conforme a palavra ensina para fazer. Aleluia! É isso que acontece, é o que ele fez. Isso é colocar confiança no que a palavra diz. E quando nós colocamos confiança no que a palavra diz, com certeza, meu irmão, você será bem-sucedido, bem-sucedida. Aleluia! Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Eu estava olhando aqui, irmãos, eu estava olhando aqui no livro de Gênesis, há pouco. Eu estava olhando aqui no livro de Gênesis. Por sinal, eu quero ler com os irmãos aqui, no livro de Gênesis. Porque aqui, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 6, nós encontramos aonde Deus disse a Noé. A partir do versículo 4 ele diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Agora o versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia! Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí ele vai falar sobre a geração de Noé, né? Ele vai falar sobre a geração de Noé. E aqui no versículo 12, nós vamos encontrar que Deus dizendo: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora ele continua aqui: então disse Deus a Noé. Aí os irmãos vão pensar: pastor, mas o senhor está lendo coisa que é muito conhecido nosso. Eu sei disso, irmãos, que é muito conhecido, né? Essa passagem, por exemplo, né? Quando se fala do dilúvio, é algo muito falado, né? Muito propagado, né? Até mesmo filmes e tantas coisas que são feitos. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui, nessa leitura, nesse acontecimento aqui, é baseado no que o nosso mensageiro disse aqui, ó. Porque ele está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, não é isso? Ele está falando aqui justamente aquela citação que Jesus deu, que derrubar esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele falou isso baseado nas Escrituras, porque a Bíblia dizia que o seu corpo não veria corrupção. Então ele sabia que depois de 72 horas já começaria a entrar em decomposição. Então ele teria que ser ressuscitado naquele período.
E é assim que a palavra dizia. Então, no final do parágrafo, que nós paramos aqui, né? No parágrafo 9, ele disse que Jesus colocou confiança no que a palavra disse. E nós vamos notar aqui, irmãos, nessa escritura de que nós lemos aqui, Deus falando esse problema que surgiu aqui, né? Deus chegou a arrepender. A Bíblia chega a dizer, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus chegou a arrepender de haver feito o homem. Então, vendo a condição que estava o mundo naquela época, Deus então decidiu a destruir tudo, acabar com tudo e começar uma nova geração. Tudo bem, essa foi a determinação de Deus. Mas, no meio de tudo isso, no meio desse anúncio de juízo que viria sobre aquela nação, ou sobre todo o mundo naquela época, né? Nós vemos aqui, irmãos, que Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, ele foi escolhido. Deus falou diretamente com ele. E ele então achou graça, olha aqui. Então a Bíblia diz que ele achou graça, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, isso que aconteceu, irmão Hélio, o que aconteceu com Noé aqui, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu conosco, irmãos. Amém? E isso acontece com todos os filhos de Deus, aqueles que dão crédito à palavra. Amém? Aleluia! Agora, nós vamos aprender junto aqui que precisa que haja, irmãos, uma coisa nas nossas vidas. Porque o que está acontecendo muito, irmão Paulo, hoje é justamente isso. Está faltando, olha aqui, está faltando credibilidade no povo. E quando falta credibilidade, isso traz uma falta de consideração. Não está havendo uma consideração devida ao que diz a palavra de Deus. Por que não dizer? Não está havendo um respeito. Uma palavra mais clara. Não está havendo um devido respeito para com a palavra de Deus. Agora, Jesus não fez isso. Jesus, ele colocou crédito na palavra. Agora, se ele colocou crédito, será que nós não temos também que colocar crédito? Aleluia! Agora veja bem. Então veja bem, nessa situação aqui, irmãos, Noé achou graça diante de Deus. Mas, por isso que Jesus disse, muitos são chamados, mas tem os escolhidos. Nem tanto por ter achado graça diante de Deus, foi o suficiente. Porque aqui no versículo 7 que nós lemos, ou seja, no versículo 8, nós lemos assim. Versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas, depois de Noé ter achado graça diante de Deus, ele teve, irmãos, que colocar em ação a sua credibilidade. Na verdade, o que salvou Noé e sua família foi a credibilidade que ele colocou na palavra que ele ouviu.
O que vai salvar as famílias, o que vai salvar a noiva, o que vai salvar o povo de Deus, não é você se... Por isso que as pessoas, muitas das vezes, há aqueles que sentam na cadeira de predestinação e dizem: eu sou eleito, eu sou escolhida. Noé podia muito bem também fazer isso. Eu achei graça diante de Deus, então eu posso fazer o que eu bem pensar. Eu posso viver uma vida relaxadamente e Deus vai me honrar. Não foi assim que ele agiu. Noé não procedeu assim. E o que trouxe segurança para ele foi a maneira em que ele aceitou, a credibilidade que ele colocou na palavra. E aquilo custou um tempo, aquilo custou toda a sua vida. Aquilo ficou, ele trabalhou todo o tempo, irmão Bruno, naquilo. Aleluia. Ele deu tanta credibilidade que ele dedicou todo o seu tempo, irmão Hélio. A Bíblia diz que ele foi 120 anos. Povo de Deus, 120 anos. Tem gente que acha que 10 anos tá bom, 20 anos, 30 tá bom, não. Aleluia. Nós temos que colocar crédito na palavra do Senhor até o último dia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, que Ele nos ajude, meu irmão, a permanecermos firmes. Glória a Deus. Isso me chamou a atenção. Essa expressão aqui, ó, veja bem. Que coisa a gente lê e aquilo desce no coração da gente, né? Mombrana falando aqui, ó, vou repetir. Muitas pessoas se perguntam. Ele disse que os 3 dias e 3 noites, se você observar, diz, dentro de 3 dias e 3 noites, ele morreu na tarde da sexta-feira e se levantou no domingo de manhã, pois nenhuma célula daquele precioso corpo podia se corromper, porque a palavra de Deus diz que não se corromperia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como nosso Deus foi fiel ao ministério, à obra pela qual ele foi chamado. Aleluia. Algo que me chamou a atenção também, irmãos, aqui, ainda no parágrafo 8. Olha aqui. Ele sabia que essa escritura dizia a respeito de si. Irmãos, a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia fala que ela foi escrita para ensino nosso. Essa Bíblia foi escrita para nós, meu irmão. Essa Bíblia foi escrita para nos instruir, irmão Bruno. Essa Bíblia foi escrita, meus irmãos, para nos prepararem para o rapto, para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor. Essa Bíblia foi escrita para nos dar o quê? Sabedoria. Essa Bíblia foi escrita para nos dar fé. Essa Bíblia foi escrita para nos dar o resgate. Essa Bíblia veio para nós, para nos dar segurança nas horas difíceis. Aleluia. Para nos dar conforto, consolo, para nos dar o amparo necessário na hora difícil. Mas olha aqui, então ele disse assim, ele sabia que ela dizia a respeito de si, pois a escritura era para o Messias, o Santo, e ele conhecia sua posição sua posição e seu lugar no reino.
E nós precisamos de reconhecer isso, meus irmãos. Reconhecer a nossa posição nas Escrituras. Aleluia. Sabendo que Ele nos chamou. A Bíblia diz que Ele nos predestinou. Amém. Glória a Deus. Agora, isto é muito glorioso, irmãos. Como nós vimos na Bíblia, que é onde nós estávamos na leitura, né, de Noé. É o mesmo que Noé, achou graça diante de Deus. E quando ele achou graça diante de Deus, então ele foi procurar fazer tudo conforme o que a palavra havia dito. Aleluia! Aí Deus fala diretamente com ele. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei, eu desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca. Aí ele deu a descrição de como ele fazer a arca. Mas se nós formos para aqui, irmão, nós virmos aqui para o versículo 22. O versículo 22 do capítulo 6 que nós estamos lendo, né? Conforme nós lemos aqui. Nós lemos no versículo 13, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Aí Deus deu a receita, aí Deus deu a forma, como ele se escaparia daquela tragédia que iria acontecer. Não é verdade? Amém? Aleluia. Ele diz: fazei para ti uma arca, e deu a descrição. Agora aqui no versículo 22 que eu havia dito para os irmãos: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Aleluia. E agora aqui, quando chega no capítulo 7, então Deus veio e disse para Noé. Depois disse o Senhor a Noé, eu estou no capítulo 7, versículo 1: entra tu e toda a tua casa na arca. Aleluia. Eu gosto disso, irmão. Eu amo isso aqui. Amém. Glória a Deus. Eu amo isso aqui. Isso aqui fala muito no meu coração. O quanto é importante, meus irmãos. Aleluia. Você se dedicar. Você colocar credibilidade na palavra de Deus. Amém. Aí os irmãos pensam: pastor, o senhor está tanto... Não, irmão, isso aqui é muito... Eu vejo algo tão glorioso aqui, ó. Isso me alegra o coração. Olha aqui. Depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. A obediência de Noé. Está vendo, meu irmão? Amém. Não foi somente Noé, mas Noé levou consigo sua família. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, para encerrar nossa pequena meditação nesta noite, eu me lembro aqui, nós vamos agora aqui para 1 Timóteo. 1 Timóteo. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, eu quero encerrar aqui a nossa pequena meditação nesta noite.
e que o que nós temos ouvido aqui possa ter falado ao seu coração. Amém? Aleluia. Capítulo 4 aqui, irmãos. Eu dei essa citação ao pastor Wesley na quinta-feira. Ele estava falando sobre os ofícios, né? Os dons que Deus dá. E eu me lembrei dessa escritura, até eu passei para ele, ele leu essa escritura aqui. E eu quero ler com os irmãos aqui. Para que os irmãos possam ver o quanto é importante. Porque nós aprendemos, irmãos, pelas Escrituras, a Bíblia diz que o nosso trabalho, a Bíblia diz, o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a Bíblia chega a dizer que aquele que der sequer um copo de água fria a um desses pequeninos, não ficaria sem recompensa, né? Então é muito valioso. A Bíblia diz que aqueles que vai com lágrimas semeando, voltarão com os molhos debaixo do braço. Então a Bíblia, ela dá uma essência de uma injeção de ânimo nas pessoas, para as pessoas serem mais dedicadas, e ser mais dedicada naquilo que elas, saber distribuir aquilo que os cristãos, por exemplo, né, saber distribuir melhor o que eles têm, o potencial que eles têm, porque irmão, você não sabe o quanto de virtude que você tem, o quanto de virtude de Deus na sua vida, às vezes nas suas palavras. É verdade. Amém? E às vezes nós ficamos muito aquém daquilo que nós podemos fazer. E Deus cobra isso de nós. Porque nós não podemos pensar, irmão Bruno, só em nós, não. Você fazendo o bem, você está ajudando as pessoas, como Noé, Noé trabalhou todo aquele tempo, mas ele não foi recompensado, somente ele foi recompensado, não. Ele deu sustentação para a sua família também. A colocar credibilidade na palavra de Deus, traz segurança para os filhos. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Aleluia. Agora veja bem aqui o que ele disse aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, por exemplo. Em versículo 14, né? Ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Está vendo o que Paulo recomendou a Timóteo, irmãos? Agora isso aqui é só para Timóteo? Não, irmãos, isso aqui é para os cristãos, isso aqui é para os eleitos de Deus. Amém? Aí você pensa, isso é só para o pastor. Não, não é não. Isso é para todos nós. Ele diz: não despreze o dom que há em ti. Quantas pessoas têm dom de falar com... Verdade, irmão, você tem um dom, às vezes, de conversar com a pessoa, de evangelizar. E às vezes as pessoas não fazem isso. E quando você expõe essas coisas, você está contribuindo para o reino de Deus. Amém? Olha aqui. Aí você pensa, isso aqui é só para obreiros. Não é só para obreiros, é para todos nós. Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Não foi isso que Noé fez? Noé ocupou naquilo. Jesus não fez isso? Jesus dedicou. Ele poderia muito bem. Ali no jardim do Getsemane, inclusive o irmão Bruno fala isso. Ele poderia muito bem ter deixado tudo, ter voltado para os céus. Porque até ali ele podia voltar. Sabia? Até ali Jesus podia deixar tudo aqui e ir embora, voltar. Voltar para o Pai de novo, conforme ele fez. Mas se ele fizesse isso, irmão Patrick,
Quantas escrituras ele ia quebrar? Se Jesus não enfrenta a cruz, quantas escrituras seria quebrada? Para não quebrar as escrituras, ele foi fiel. Ele orou no jardim do Getsemane. Irmãos, a Bíblia diz que ele orou com tanta intensidade que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Mas ele poderia muito bem ter deixado, não ter enfrentado o Calvário. Mas ele não quis quebrar as escrituras, porque os profetas já haviam falado. A própria escritura disse que ele ia ser sepultado. Ele ia ficar na terra por 3 dias. Assim, tantas escrituras que ele ia quebrar, era uma sequência de escritura que seria quebrada. E ele não fez isso. Ele foi fiel. Aleluia! Ele permaneceu firme, confiado e firme, cumprindo as escrituras. Ele chegou a um ponto a dizer: tudo que foi escrito a meu respeito teve cumprimento. Aleluia! Amém! Agora veja bem, aqui ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O seu aproveitamento, será que nós estamos aproveitando, irmãos, a oportunidade que nós temos? Será que nós estamos aproveitando o potencial que Deus tem colocado sobre nós para ajudar os demais, para ajudar a igreja? Aleluia, porque para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. A salvação, meu irmão, não podemos ficar somente para nós. Temos que falar, a Bíblia diz que nós devemos falar essas boas coisas. Amém. Isso traz vida. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje é celebrado o seu nascimento, né? Quando Maria se achou grávida do Espírito Santo, e Maria então sentiu de ir visitar Isabel, e ela foi fazer uma visita para Isabel, e naquela visita, quando ela saudou Isabel, a saudação de Maria para Isabel ressuscitou um filho que estava em seu ventre. Agora, aquele mesmo Jesus que estava no ventre de Maria e que ressuscitou aquela criança, Ele está em você, Ele está em nós. O que o que nós precisamos é de valorizar aquilo que nós temos. Nós temos que valorizar, irmão, a sua posição. Noé valorizou sua posição. Ele disse: eu não vou não vou viver da maneira que o mundo está vivendo. Eu vou viver segundo eu ouvi de Deus. Eu vou viver segundo a palavra de Deus. Ele não perdeu nada em dar crédito à palavra de Deus. Amém? Se ele não perdeu, você também não vai perder, você vai ganhar. Aleluia! Nós só temos a ganhar, meus irmãos. Aleluia! Que Deus te abençoe nesta noite. Amém? Que você possa voltar ao seu lar
Que Deus dê uma semana abençoada, próspera, de sucesso para todos os nossos irmãos. A última semana do ano, né? E vamos manter cuidado, irmãos, porque estamos vivendo um momento muito delicado, né? Nossa nação, por não dizer o mundo. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a palavra. E essas coisas são coisas incertas, né? São coisas que às vezes dá certo de um lado e às vezes dá certo do outro, mas a palavra de Deus só tem uma maneira. A palavra de Deus, pode acontecer o que acontecer, ela cumpre, né? Amém, irmão? Independente de qualquer situação que o mundo, que a nação esteja vivendo, o importante é que a palavra de Deus se cumpre. Aleluia! Então vamos viver de tal maneira que ela cumpra para nos ajudar, que ela cumpra para nos salvar. Amém? Porque nos dias de Noé ela cumpriu. Ela cumpriu salvando Noé e sua família, mas também ela cumpriu condenando todos os demais. O mundo inteiro se perdeu. E não é a mesma coisa, é a mesma palavra. Ela hoje se cumprirá, salvando aqueles que creiam. E ela se cumprirá, condenando aqueles que não creram. Porque São Marcos escreveu assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Aqueles que crerem e for batizado, esse será salvo. Mas os que não creem serão condenados. Então, irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas vamos viver ela de tal maneira que quando ela se cumprir, ela nos dará glória. Aleluia! Quando ela se cumprir, que nós possamos estar do lado da bênção, do lado da graça. Amém? Aleluia! Grande Deus, eu peço ao Senhor, finalizando esta pequena meditação com a igreja do Senhor aqui nesta noite, peço que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, minhas irmãs, que deslocaram dos seus lares e dedicaram tempo, Pai. Nós podemos ver, Pai, que eles fizeram também assim, eles creram na palavra do Senhor e vieram para o templo para aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa recompensar a todos, dando aquilo que cada um precisa, Pai. Aleluia! Como nós lemos a nossa leitura, meu Deus, em São Marcos capítulo 9, aquele jovem, aquele pai do jovem lunático, Senhor, ele estava numa situação tão terrível, Senhor. Aquele filho, era uma vida tão difícil que aquele filho vivia, Pai Santo. Mas quando aquele homem teve o privilégio de encontrar com o Senhor, todo o sofrimento cessou, todo o problema cessou. O filho que era lunático, o que o diabo usava para jogar no fogo e jogava na água, explorava daquele jovem, o diabo foi expulso e ele foi embora curado. Ele era mudo, voltou falando, ele era surdo, voltou ouvindo, ele voltou abençoado. Que os teus filhos voltem também abençoados, Senhor. E nós lemos na tua palavra, meu Pai, que houve no tempo passado, no antigo tempo, um homem que achou graça diante do Senhor, e aquele homem deu crédito à tua palavra. E eu vejo na Bíblia, e nós vimos na Bíblia nesta noite, que aquele homem deu salvação para a sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, cada irmã leve uma bênção para os seus lares nesta noite, leve uma bênção para os seus familiares, Pai, que os seus familiares sejam abençoados, ó Deus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos,
Que o Senhor nos abençoe o regresso, Pai. Com o Zé Carlos Batista que está ali, meu Deus. Oh Deus, aquele problema no seu veículo. Abençoa, Senhor, que tudo seja solucionado. Pastor Wesley que está em Tumbiara, possivelmente regressará. O Senhor guarda a viagem do teu filho. Abençoa, Senhor, livra de todo o mal. Os irmãos que regressarão aos seus lares, sejam protegidos, guardados e abençoados, Senhor. E se houver um amanhã, nós estaremos te louvando e te agradecendo por mais um dia nessa dimensão. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. O Patrick, vamos cantar 373. Sente um pouquinho, irmãos. Vamos cantar um hino para nós sairmos, né? Jesus sempre fazia isso, né? Após a reunião, eles sempre cantavam um hino. A Bíblia diz que eles cantaram um hino. Quando eles celebrou a ceia, eles cantaram um hino e foram, né? 373. 374. Quero que valorize o que você tem. Em dó. Graças a Deus. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante
Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Aleluia, você é um filho, você é uma filha de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, leva o teu povo debaixo da tua mão de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso amado e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe nossos irmãos. Uma boa noite a todos. Lembrando, irmãos, que estamos na semana da vigília, né? Da última vigília do ano. Sábado próximo será a vigília ali em Diara. Todos são convidados para essa vigília. Deus abençoe nossos irmãos.